Você não deveria seguir o que Warren Buffett ensina. Essa frase não é minha. Essa frase é desse youtuber lá da gringa e traz 5 motivos porque você e qualquer investidor não deveriam escutar o que o Buffett fala sobre investimentos. É um vídeo polêmico, é um vídeo interessante e quem a gente vai comentar aqui, reagir a ele aqui, quem vai fazer isso é o meu sócio, Filipão. E se você gostar desse tipo de conteúdo, deixa um dedo no like, comenta pra gente saber fazer mais e bora pro conteúdo. Boa, vamos lá e vamos partir direto pro primeiro trecho que ele fala por que não seguir o Warren Buffett. No nosso caso, precisamos vencer apenas uma vez. O Warren tenta vencer a cada ano, o que é muito diferente de nós. Estamos tentando fornecer uma base financeira para as coisas que queremos fazer. Queremos ser financeiramente independentes. Então, só precisamos vencer uma vez. E depois que vencemos, a tarefa número 1 se torna proteger o pé de meia. E aqui tem um ponto muito interessante. Ele fala que você só precisa vencer uma vez, diferente do Warren Buffett. Vamos pensar juntos aqui. Imagina que eu e você, a gente tá fazendo um planejamento para viver de renda. Aí a gente vai para aquelas perguntas de quanto você quer ter de renda no futuro para estar aposentado? E vamos imaginar que eu respondi alguma coisa de se eu tiver 20 mil reais todos os meses de renda passiva agora, eu me considero aposentado. Liberdade financeira. E aí, beleza, baseado nisso, o teu planejamento financeiro vai ter um alvo de patrimônio, que vai ser algo em torno de 4 milhões de reais investidos, e a partir daqui, tua principal função começa a ser acumular patrimônio até chegar no teu alvo. Ou seja, é um antes e um depois. Antes de atingir os 4 milhões, onde você está investindo para multiplicar o patrimônio, e depois de alcançar os 4 milhões de reais, que a tua vida como investidor muda completamente. O Azul, lá no vídeo dele, comenta isso e, de fato, tem um racional muito forte por trás. Depois que você já vive de renda, a tua função principal é proteger esse patrimônio. Só que esse racional não funciona no caso do Warren Buffett. Afinal de contas, o dinheiro que ele investe não é um dinheiro que é dele, da pessoa física. Na verdade, é o dinheiro de todos os investidores que confiam no racional de investimento do Warren Buffett para multiplicar patrimônio ao longo do tempo. O Buffett está sempre na fase 1, ele quer sempre bater o mercado. Ele precisa vencer todo dia, todos os meses. É por isso, inclusive, que absolutamente todos os anos ele faz o encontro anual dele, ele monta a carta do gestor aos seus investidores, explicando como é que foi o ano, como é que foram os resultados. Esse é o trabalho dele, ele recebe para isso. E é justamente por isso que não adianta o investidor comum querer bater o mercado sempre como o Buffett faz. Afinal, o objetivo número 1 dele é ter uma rentabilidade sempre maior do que o S&P 500, que é o principal índice de ações lá da Bolsa Americana. Sendo que o que é mais maluco nessa história é que a maioria dos gestores profissionais, assim como Warren Buffett, não conseguem cumprir o seu objetivo de bater o S&P. Isso não sou eu quem estou dizendo, existem estudos por trás disso, mostrando que praticamente 90% dos gestores profissionais não batem o índice de mercado. Isso acontece nos Estados Unidos e acontece também na Europa, mas 92% não conseguem lá. No Brasil, esse número é de mais ou menos 81%. Ou seja, para a grande maioria das pessoas que vai tentar vencer o mercado, elas não vão conseguir. E é justamente por isso que o risco que o Warren Buffett vai tomar, as opiniões dele, tem um objetivo completamente diferente de você, que só quer se aposentar em algum momento com um alvo de patrimônio. E aí, olhando por esse racional, realmente não faz sentido seguir exatamente a risca tudo que o Buffett fala. Beleza, vamos pro tópico número 2 aqui do vídeo. E é que nossos horizontes de tempo e nossas necessidades de liquidez são diferentes dos de Warren Buffett. Nosso horizonte de tempo provavelmente é menor, embora Warren Buffett tenha acabado de completar 90 anos. Nosso horizonte de tempo provavelmente é menor do que o horizonte de tempo que ele está considerando para os investimentos que fazem Berkshire Hathaway. E bom, aqui tem uma coisa que parece confuso ao primeiro momento. O que o Azul comenta aqui é que o nosso horizonte temporal é diferente do Buffett. E veja, a gente tá falando de um grande investidor com 90 anos de idade. Por mais que você esteja na casa dos 30, dos 40, dos 50, o seu horizonte de tempo é realmente diferente do dele. E isso realmente tem um racional por trás. Por mais que o Warren Buffett já esteja na casa dos 90 anos, ele precisa invariavelmente pensar sempre no longuíssimo prazo nos investimentos dele. Afinal de contas, ele cuida de um patrimônio bilionário dos clientes dele, que precisa se perpetuar por décadas, inclusive quando o Warren Buffett não estiver mais aqui. É por isso, inclusive, que ele começa a adotar estratégias que, na grande maioria dos casos das pessoas físicas, não fazem sentido. É por isso, por exemplo, que ele recentemente montou a maior posição de caixa da história da Berkshire Hathaway, com praticamente 350 bilhões de dólares. E isso com certeza tem alguma estratégia de perpetuação por trás, de aproveitar alguma oportunidade do mercado que ele esteja observando para os próximos anos. Quando a gente aplica isso para a maioria das pessoas físicas comuns, assim como eu, assim como você, a gente não precisa de uma posição nem próxima em porcentagens de caixa
como a que o Buffett tem agora. Mas o fato de ter um horizonte de tempo de longuíssimo prazo para o Buffett já permitiu com que ele aproveitasse oportunidades históricas no mercado. Isso aconteceu, por exemplo, lá em 2008, quando o mercado entrou numa crise bancária jamais vista lá nos Estados Unidos. O que o Buffett estava fazendo no auge da crise era comprando mais de 5 bilhões de dólares em ações do Goldman Sachs, um dos maiores bancos daquela época. O que só aconteceu porque ele não ia precisar daquele dinheiro nos próximos anos. Afinal de contas, naquela aposta, tudo poderia dar errado ou o investimento poderia levar décadas até se pagar. Não foi o que aconteceu em 2013. O Buffett já acumulava mais de 2 bilhões de resultado naquele movimento que ele fez no auge da crise. E aqui a gente começa a entender algumas similaridades de que a gente não precisa da posição de caixa que o Warren Buffett tem, por exemplo, mas a gente pode seguir filosofias, princípios de investimentos que fazem com que ele compre ativos na baixa, por exemplo. A gente descobriu aqui no Clube do Valor como usar uma estratégia similar à do Buffett, com base em estudos, em fundamentos do mercado financeiro para sempre comprar ativos na baixa. Essa que é a melhor estratégia de investimentos disponível no mercado, isso não sou eu quem estou dizendo. Existem estudos comprovando que mais de 93% do resultado dos investidores ao longo do tempo vem de uma estratégia como essa. E ela é chamada de sistema de alocação estratégica, que é como se fosse um semáforo desse de trânsito que você vê por aí, que vai te indicar sempre sinal verde ou sinal vermelho para você comprar ativos. Quando os investimentos estiverem caros demais, o sinal vai simplesmente ficar vermelho de forma muito clara nos teus investimentos. Agora, quando os ativos caírem e realmente ficarem baratos, você vai receber um sinal verde quase entrando na tua tela e fazendo com que você compre aqueles ativos que realmente fazem sentido. Ah, Felipe, mas como é que eu vou conhecer o meu próprio sistema de alocação estratégica? Como é que eu vou montar a minha carteira usando uma estratégia como essa? Aí, nesse caso, eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita, porque é exatamente isso que a gente vai te ajudar a fazer aqui no clube. Em apenas uma conversa de 1 hora, a gente vai conseguir entender como é que você está investindo hoje e como é que você pode melhorar a tua estratégia para sempre comprar os ativos na baixa. Afinal de contas, é isso que a gente já faz há 10 anos aqui no Clube do Valor. Para você participar de uma sessão como essa que é totalmente gratuita, a única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Dito isso, vamos para o próximo tópico daqui do vídeo do Azul. É que a maioria de nós não está investindo bilhões de dólares. Portanto, não estamos presos a investir em grandes empresas. Aqui um outro ponto extremamente interessante. Ele fala que a maioria de nós não é bilionário, como é o caso do Buffett. Isso, obviamente, é verdade. Queria que não fosse, mas é. E isso tem uma consequência positiva ao nos tornarmos investidores menores. Afinal de contas, a gente não precisa ficar preso a companhias ou ações muito consolidadas no mercado. Quer ver como é que isso afeta o dia a dia do Buffett? Imagina agora que você fosse um investidor que já tivesse com alguns milhões acumulados. 3, 4, 5 milhões de reais mais ou menos. Ora, então uma carteira de 5 milhões de reais, 1% dela significa 50 mil reais. E aí imagina agora que você vai fazer uma estratégia para a tua carteira e você quer comprar 1% do teu portfólio em uma ação específica. Beleza, a gente está falando de 50 mil reais. Agora imagina se você escolhesse uma ação como a Telebrás, por exemplo, de código TELB3. Essa empresa que tem uma liquidez média diária de cerca de 8 mil reais. Ou seja, daqui que você conseguisse comprar 50 mil reais dessa empresa, das duas uma. Ou você passaria semanas até conseguir, ou você precisaria fazer com que a ação subisse demais de preço por causa de uma movimentação técnica que não condiz com os fundamentos da empresa. Isso pioraria teu preço médio e tiraria tua rentabilidade como investidor. Agora imagina o Buffett com mais de 340 bilhões de dólares em caixa. Se ele quiser alocar 1% desse patrimônio, ele não vai conseguir, para a grande maioria dos casos do mercado. Para você ter noção, o valor de mercado da Petrobras, PETR4, está nesse momento em 441 bilhões de reais. Ou seja, o Buffett teria dinheiro de sobra para comprar quase 5 Petrobras nesse momento, só com o dinheiro que ele tem em caixa. Então é óbvio que ele vai ficar muito mais focado naquelas empresas que têm mais negociação, mais liquidez. Isso não é assim para a grande maioria dos investidores e é por isso que você não pode seguir exatamente o que ele faz. Inclusive, o investidor comum que investe até 20, 30 milhões de reais, ele não tem essa limitação e consegue, por causa disso, encontrar empresas muito mais baratas em que ele consegue investir. Como é o caso das ações que a gente encontra através da estratégia das ações mais baratas da bolsa, todas com a liquidez mais baixa, de 9 milhões de negociação por dia, 4 milhões, 8, às vezes um pouco mais de 1 bilhão. E investir em empresas muitas vezes menos negociadas como essas, permite com que você compre empresas mais descontadas e no longo prazo, seguindo a estratégia correta, tenha um resultado muito acima da média. E é o que aconteceu com a própria estratégia das ações mais baratas da bolsa, com uma performance de 5 vezes o que performou o próprio índice Bovespa aqui no Brasil. Inclusive, você pode ter acesso a como é que funciona essa estratégia e 7 empresas que estão extremamente baratas nesse momento, baixa no e-book que a nossa equipe escreveu e eu vou deixar num link aqui em cima para você fazer download gratuito. Dito isso, vamos para a próxima parte aqui do vídeo do Azul. E o quinto é que Warren Buffett é um profissional. É isso que ele faz para se divertir.
É por isso que, embora seja uma das pessoas mais ricas do mundo, ele não se aposentou até anunciar sua aposentadoria. Ele vai se aposentar no final de 2025, mas tem 90 anos e adora fazer isso e dedica seu coração, alma e tempo a isso. Não somos profissionais. Muitos de nós temos muitos interesses além de investimentos e não fazemos a pesquisa profunda que Warren faz. Ou seja, o Buffett construiu uma carreira de mais de 50 anos fazendo o que ele faz e ele ama fazer isso aqui. Mas isso reforça o que a gente fala aqui muito no Clube do Valor. Mesmo que você não for um investidor profissional, mesmo que você não goste de investimentos, você precisa investir para garantir o futuro seu e da sua família. Muito provavelmente você é ocupado, você tem o seu trabalho, tem sua empresa e é de lá que vem os teus recursos financeiros para potencializar eles no mercado financeiro. E é por isso que é injusto achar que qualquer um de nós que não tem mais de 60 anos de mercado como o Buffett vai conseguir replicar exatamente o que ele faz. E é por isso que não dá para seguir exatamente o que ele diz. Dito isso, vamos para o trecho mais importante desse vídeo e o mais polêmico também. Em um vídeo antigo do Warren Buffett, gravado em 1996, ele disse isso aqui, ó. Diversification is, as practiced generally, makes very little sense for anyone that knows what they're doing. Diversification is a protection against ignorance. I mean, if you want to make sure that nothing bad happens to you relative to the market, you own everything. Ou seja, como se o Warren Buffett fosse sempre contra a diversificação. E quem sabe de verdade o que está fazendo e tenta replicar os passos do Buffett exatamente iguais, não precisa diversificar, basta concentrar em algumas poucas empresas. Só que esse posicionamento do Buffett, na verdade, foi tirado de contexto. O que pouca gente conhece é essa outra fala dele que o Azul também traz. Ele diz que seu conselho não poderia ser mais simples. Coloque 10% do dinheiro em títulos do governo de curto prazo e 90% em S&P 500 de custo muito baixo e ele sugere a Vanguard. Ou seja, o Warren Buffett defendendo um investimento através de índice de ações, de ETFs, que basicamente compram as 500 maiores empresas dos Estados Unidos com o maior nível de diversificação que você poderia ter. Em uma carta aos acionistas de 2014, o Warren Buffett disse isso aqui em palavras. Coloque 10% do seu dinheiro em títulos do governo, ou seja, em renda fixa, e 90% em um fundo de índice bem diversificado de custo baixo. Resumo da ópera, para o investidor comum, não faz sentido ficar diversificando em ações. Afinal de contas, para o investidor comum que não é profissional, que não tem mais de 60 anos de carteira, colocar muito dinheiro em poucas ações é correr um risco que não faz nenhum sentido. Afinal de contas, você não é o Warren Buffett. Dito tudo isso, eu te mostrei razões racionais do porquê que você não deve simplesmente ficar olhando o que é que o Buffett está fazendo para fazer igual. Isso serve para qualquer outro investidor milionário, bilionário que você acompanha. O caso dele não é seu caso. Você precisa de uma estratégia única, própria, para acertar na veia dos teus investimentos. Eu deixei um link aqui embaixo onde a gente consegue te ajudar diretamente com isso. Agora, me conta nos comentários, o que é que você achou disso tudo? Você acha que faz sentido o que a gente conversou aqui? Eu quero ouvir a opinião de vocês. E para que você continue acompanhando a gente no próximo vídeo, eu vou deixar um vídeo bem relacionado a esse aqui e eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.